Salve Maria, meus caros, como vocês estão? Estou gravando aqui esse vídeo para fazer uma análise, daquilo que foi o filme da Santíssima Virgem Maria, lançado recentemente pela Netflix. E já devo adiantar que esse vídeo é um vídeo opinativo, certo? Então eu trarei aqui tão somente a minha opinião acerca do filme. Eu não estou aqui para julgar se você deve ou não assistir, mas desde já deixo claro que é tão somente a minha opinião. Eu anotei aqui no celular os pontos que eu achei que foram positivos, e os pontos que eu achei negativos deste filme. Eu percebi que houve uma certa divisão de opiniões no meio católico, após o lançamento desse filme. Eu mesmo tenho amigos, como por exemplo o Segundo, que gostou bastante do filme, exaltou mais os pontos positivos do que os pontos negativos e recomendou fortemente que os católicos assistissem. E eu assisti e terei as minhas próprias conclusões. Então, mais uma vez, se trata tão somente de um vídeo opinativo. Não quero fazer você assistir ou não assistir ao filme. Que, por sinal, a minha opinião não vale de muito, Então, o ideal é que, de fato, você assista e tire as suas próprias conclusões. Então, eu anotei aqui os pontos que eu achei positivos e os pontos que eu achei negativos deste filme. Devo admitir que eu ainda esperava que o filme fosse pior, certo? Eu pensava realmente que não iriam tratar a Virgem Maria com a dignidade, que ela merece ser tratada. Mas no final desse vídeo eu vou dar a minha opinião objetiva, a minha opinião final acerca deste filme. Não somente destacar aquilo que eu achei bom e aquilo que eu achei ruim, mas em geral se realmente valeu a pena ter assistido ele. Então, eu comecei aqui com os pontos positivos, O primeiro ponto, que eu achei muito interessante, a escolha para os atores, Em especial Nossa Senhora, Herodes e Santa Ana. Achei que a atriz que interpretou Nossa Senhora, ela interpretou de uma forma muito modesta, de uma forma muito discreta, tentando ser silenciosa, tentando ser aquela figura humilde, simples, Além de ser uma atriz também muito bonita, uma atriz muito bela. Então a escolha dos atores foi algo que chamou a atenção desde os primeiros minutos de filme, A atriz que interpretou também a mãe de Nossa Senhora, Santa Ana, interpretou também maravilhosamente, o seu papel, se mostrou realmente uma mãe zelosa, que cuidava bem de Nossa Senhora, uma mulher temente a Deus. E também o papel de Herodes neste filme, que se mostrou desde o início o grande vilão, é evidente, de toda a história, O ator que fez, está de parabéns, ele conseguiu levar ao pé da letra, de fato, o papel de vilão, o papel de inimigo no filme. Então, eu achei muito interessante a escolha dos atores para interpretar uma história, a história sagrada. Então, pelo menos neste ponto, realmente, eu tiro o chapéu para a Netflix. Também devo destacar os cenários extremamente realistas do filme. Eu não sei se eles gravaram algumas cenas em cenário real, como no deserto ou algo do tipo, mas tanto os cenários como o figurino do filme foram completamente fiéis à história mesmo, Então eu achei muito interessante. É um pequeno detalhe, claro, mas que se não tivesse ficado legal no filme, certamente nós estaríamos aqui criticando também. Um pequeno detalhe, mas que para mim fez diferença, Realmente foram zelosos, foram cuidadosos nesse sentido, Quiseram realmente ser fidedignos neste ponto à história real. Há também alguns detalhes sutis que eu achei, cinematograficamente falando, achei bastante pertinentes, como por exemplo o filme, do início ao fim, mostra Satanás tentando a Nossa Senhora de alguma forma. E em dois momentos, Satanás tenta, Nossa Senhora, um em sonho e o outro realmente ali presencialmente, pode-se dizer assim. E neste último, São Gabriel aparece para expulsar Satanás, Nossa Senhora também não cede em momento nenhum e nem parece querer ceder, certo? Por razões muito óbvias. E uma outra tentação ocorreu em sonho, quando Nossa Senhora estava para dar à luz a Nosso Senhor Jesus Cristo, já prestes a dar à luz a Nosso Senhor. E ela tem um sonho
com Lúcifer tentando carregar ela, né? E aí essa cena acontece no filme, mas obviamente Lúcifer não consegue sequer encostar em Nossa Senhora. Então, quem assistiu o filme sabe que cena é essa, né? Aparece Nossa Senhora como que levitando e Lúcifer sem conseguir encostar nela, né? E também não mostra que Lúcifer obteve sucesso, né, ao tentar carregá-la para algum lugar, né? O sonho se encerra depois. Mas muito, muito interessante esse sutil detalhe, né, que o demônio ele não consegue encostar em Nossa Senhora, né? Deus não permite que ele encoste em Nossa Senhora. Achei isso daí um detalhe muito legal. Um outro detalhe que diz respeito aos atores, né, e aqui eu devo tirar o meu chapéu também, o ator que interpretou São José. A Netflix soube trabalhar a todo momento aquela figura realmente paterna, né, aquela figura de provedor. Então, São José ele estava o tempo inteiro querendo amparar Nossa Senhora, né? Não permitia que nada acontecesse nem a ela e nem ao menino Jesus. Então, tira o chapéu também, certo? Para esse detalhe, né? No personagem em si, né? Que interpretou São José, no São José do filme, me pareceu, pelo menos nesse ponto de ser guardião, né? De ser cuidador, de ser provedor da casa e da família, me pareceu que eles realmente foram extremamente cuidadosos também na escolha do personagem, na escolha do ator, perdão. E o ponto que talvez destes positivos para mim seja o melhor é que eles conseguiram trabalhar muito bem a imagem do povo judeu anterior à encarnação, né? Ou mesmo durante a encarnação, né? Porque obviamente o filme não continua, mas o povo judeu era um povo muito hipócrita, né? Que, como São Paulo diz, julgavam-se como que os verdadeiros guardiões da lei, quando na realidade eram eles mesmos os primeiros traidores da lei. Então, a lei os acusava o tempo inteiro, mas eles não percebiam isso, né? E tem cenas que eu vou comentar posteriormente do filme em que essa hipocrisia é completamente descrevida, é completamente expressa, né? Com o desenrolar da história, enfim, mas mostra, de fato, o filme mostra que os judeus eram completamente brutos, né? Quase como que seres brutos mesmo, né? Que tentavam agir conforme a lei, mas abusando dela, né? Abusando dela principalmente contra os outros, mas tentando de algum modo favorecer a si mesmos. E agora, os pontos negativos do filme, que não vou mentir, foram muitos, né? Eu vou ler um por um aqui e comentar brevemente também para que o vídeo não fique muito longo, certo? Mas o primeiro ponto negativo é o seguinte: Nossa Senhora parece confrontar a decisão de sua mãe. Fala suspeitas, como quando ela questiona: me farão de cavalo de roça? Né? Abre um parênteses aqui. Esta cena, ela acontece quando Santa Ana chega em Nossa Senhora, né, e diz que ela deve se casar com São José. E aí, Nossa Senhora no filme parece não gostar da decisão, né, porque Nossa Senhora havia feito os votos de castidade, e a reação dela me pareceu, posso estar errado, mas me pareceu um tanto quanto como que realmente uma reação de confronta, né? Quer dizer, de insatisfação com aquilo e de querer persistir na sua escolha de ser realmente virgem perpetuamente, não se casar com nenhum homem, etc. Estas palavras aqui, talvez eu possa ter me equivocado no termo cavalo de roça, né? Mas ela se utiliza desta expressão cavalo de alguma coisa, não me recordo se era cavalo de roça, mas quem assistiu ao filme sabe, né? E me parece que Nossa Senhora jamais falaria isso, né, para sua mãe, né? Como que confrontando a decisão dela, né? Ainda mais se utilizando de uma expressão que gera realmente uma como insatisfação de Nossa Senhora, né? Não querer obedecer a sua mãe, por exemplo. Mas, obviamente, que Nossa Senhora obedece ao que Santa Ana lhe falou, né? E no filme isso é narrado, isso aqui é detalhado. Eu só realmente não gostei muito dessa parte em que Nossa Senhora parece ter um espírito como que de confrontamento mesmo, né? Para aquilo que sua mãe havia lhe ordenado.
O segundo ponto acontece antes de Nossa Senhora ir dormir, certo? Onde ela tem uma oração, né? Ela ora para Deus, mas em um certo tom de desconfiança, em um certo tom de descontentamento, certo? Que Nossa Senhora até então estava muito não estava entendendo ao certo, né, o que estava acontecendo, porque ela havia feito os seus votos de castidade e de uma hora para outra ela fica prometida em casamento a São José, que até então ela não conhecia, e ela se dirige a Deus, né, de uma forma que me pareceu um tanto quanto incrédula, né? Ela diz algo semelhante, tá? Eu, obviamente não vou recordar exatamente as palavras exatas do filme, mas ela diz algo como: você diz a sua vontade a todos menos a mim, né? Me pareceu uma oração um tanto quanto incrédula, né? Uma desconfiança da parte de Nossa Senhora para com seu Senhor, e a gente sabe que Nossa Senhora em momento algum teve algum período de incredulidade, de desconfiança, de desfalecimento de fé ou algo assim, mas foi o que pareceu nessa cena, né? Novamente, as palavras aqui talvez não tenham sido literalmente estas que eu escrevi, mas lembre-se que eu escrevi isso daqui somente para o roteiro do vídeo, mas quem assistir ao filme vai ver exatamente esse momento lá, né, que é um pouco antes do anúncio de São Gabriel. E é justamente esse o outro ponto negativo, né? Porque Nossa Senhora, ela inicialmente duvida das palavras de São Gabriel quando ele aparece para ela, né, ao lado dela, e diz que ela vai conceber o menino Jesus, etc. E as primeiras palavras de Nossa Senhora são justamente estas aqui: é impossível que isso aconteça. Vejam, ela não dá crédito às palavras do anjo, mas no relato bíblico, né, originalmente falando, ela não somente deu crédito às palavras do anjo, mas já perguntou como que isso vai acontecer, sendo ela uma virgem, né, que havia selado seus votos de virgindade perpétua a Deus. Então, no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, ela já responde o anjo dizendo: como se fará isso? Né? Ou seja, como isso vai acontecer se eu não conheço nenhum homem? Né? Então, é como se Nossa Senhora quisesse dizer: eu tenho os meus votos de castidade, né, e quero saber como que isso vai acontecer se eu tenho estes mesmos votos de castidade selados, né, e entregues a Deus. Lemos também no mesmo Evangelho de São Lucas, capítulo 1, logo no início do Evangelho, na verdade, no início do capítulo, que o único que teve desconfiança e desacreditou das palavras do anjo foi Zacarias. E justamente por isso, explicam os padres da igreja, né? E eu explico isso detidamente no meu curso em honra ao Evangelho de São Lucas, né? Onde eu leio capítulo por capítulo. Mas os santos padres explicam que essa desconfiança, essa incredulidade de Zacarias, ao ouvir o anúncio do anjo Gabriel de que Santa Isabel, que era estéril, iria conceber um menino, etc., justamente por conta desta incredulidade, desta desconfiança, o anjo castiga Zacarias e Zacarias fica mudo, né, até o momento do nascimento de São João Batista. Então vejam que isso de modo algum poderia acontecer com Nossa Senhora, e o Evangelho narra que não acontece realmente. Nossa Senhora não recebe nenhum castigo porque ela aceita, ela já pergunta, não questionando, não em tom de desconfiança, mas ela já pergunta como que se dará aquilo, sabendo ela mesma que que ela tinha os votos de castidade, né, entregues a Deus, que ela havia selado esse compromisso com Deus. Então, esse foi um detalhe que eu particularmente não gostei muito, mas obviamente no filme ela aceita posteriormente, né, essa decisão, e é somente este detalhe mesmo, né, esta dúvida, essa desconfiança, este não acreditar de imediato nas palavras do anjo. O filme também distorce o momento em que São José ele descobre que Nossa Senhora estava grávida. Eles, na verdade, fazem uma substituição que eu realmente não gostei. Talvez a intenção pode até ter sido boa, mas também não gostei. Não acho que agregou a história bíblica, né, a história sagrada, porque, como é narrado na Bíblia, São José ele descobre que Nossa Senhora estava grávida através do anjo, né? Então, um anjo, Deus teve, né, este zelo, este cuidado em avisar a São José por intermédio do anjo Gabriel que ela estava grávida, mas que, obviamente,
não foi através de uma relação sexual, nem nada do tipo. E aí São José, ele se tranquiliza, né? E por ordem do anjo, ele ampara Nossa Senhora, ele cuida de Nossa Senhora e continua com a sua missão de pai, né? De provedor. Já no filme, São José, ele descobre que Nossa Senhora estava grávida pela boca do povo, o que eu não gostei de forma alguma. E ainda mais, né, na intenção, o filme, na intenção de trabalhar a imagem de São José como realmente o provedor, né, o homem de família, o homem viril que cuidava da Sagrada Família, se aproveitou deste momento, né, criado, que não aconteceu, para fazer com que São José, ouvindo alguém falar mal de Nossa Senhora, partisse para a briga. Né? Então São José no filme dá um murro no rosto do rapaz, depois ele cai desacordado no chão, né? Enfim. Então, não achei interessante essa licença poética do filme. Né? O filme tentou em diversos momentos se utilizar de licenças poéticas, mas essa em específico não achei interessante, né? Mudou completamente, mudou substancialmente o fato mesmo, né, que aconteceu, e achei um ponto negativo. E aqui um dos pontos mais negativos, na minha opinião, foi quando São José, após descobrir que Nossa Senhora estava grávida, ele vai correndo até a casa de São Joaquim, né, para ver Nossa Senhora. E aí quem recebe São José é o próprio São Joaquim, é o próprio pai de Nossa Senhora, e ele mente, dizendo que Nossa Senhora não estava em casa. Mas o filme mostra Nossa Senhora lá, né, alguns minutos antes, sendo consolada por São Joaquim, etc. Então, literalmente, venderam a imagem de São Joaquim, né, ainda que em um dado momento muito específico do filme, como mentiroso. Algo que nós não podemos conceber de forma alguma. E aqui está outro ponto também, envolvendo os pais de Nossa Senhora, que eu julgo completamente desnecessário, que eu julguei completamente até desfavorável, né? Não somente as imagens dos santos pais de Nossa Senhora, mas também a história bíblica. Porque quando Nossa Senhora ela engravida, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, Santa Ana, sua mãe, pede para que ela esconda isso de seu pai. Né? Algo inimaginável assim que Santa Ana e tampouco Nossa Senhora poderia fazer. Né, esconder que ela estava grávida do Messias, do Salvador, para o seu pai. Então, algo completamente bizarro, assim, né, inimaginável. Isso daqui jamais aconteceria. Mais uma licença poética que se desviou completamente, né, substancialmente, dos eventos que realmente se sucederam na história. E se desviaram de uma forma, infelizmente, negativa, de uma forma, infelizmente, ruim. Né, jamais Santa Ana pediria que Nossa Senhora fizesse algo como esconder de seu próprio pai que ela estava grávida do Salvador tão esperado. Houve uma cena, também uma licença poética, a cena do apedrejamento. Né? Nossa Senhora não chega a ser apedrejada, mas quanto a este ponto, eu não vou nem dizer diretamente que foi algo que eu achei ruim, porque eu entendi, né, que foi uma licença poética para mostrar São Joaquim novamente naquela figura de protetor. Né? Mas há um momento do filme em que Nossa Senhora ela é perseguida pelos judeus, pelos fariseus, e aí ela ia ser apedrejada em praça pública. Então chega São José e joga uma pedra assim nos homens que estavam em volta de Nossa Senhora, puxa ela e eles saem fugindo. Né? Foi uma licença poética, como eu falei, né, no intuito de fortalecer ainda mais a imagem de São José, mas aqui, né, falando agora como um católico, isso se desvia também do amparo da providência divina, né, do auxílio da providência divina e do Espírito Santo, a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, que jamais permitiria que ela passasse por isso, ainda mais estando grávida de Nosso Senhor. Né? Mas, novamente, aqui somente uma pequena crítica, né? Eu entendo que eles quiseram narrar, mas, enfim, foi algo que eu também não gostei muito falando como católico. E agora, os dois últimos pontos negativos, né, ao meu ver, do filme. O primeiro é que ele tem, infelizmente, um caráter muito naturalista da história sagrada. Né? Se há uma espécie de história que não pode ter um caráter naturalista, né, um caráter muito humano, um caráter muito natural da coisa, da sucessão dos fatos,
é a história sagrada, né? E infelizmente eu percebi esse caráter completamente natural, sem intervenção divina, né? Omitindo, negligenciando o auxílio de Deus na caminhada da Sagrada Família aqui neste mundo. Há cenas, por exemplo, no final do filme, Nosso Senhor já havia nascido, né? Em que os soldados de Herodes, né, eles entram na casa em que Maria, José e Nosso Senhor estavam, e aí queriam matar Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí São José começou a lutar, né, com os soldados, e aí a casa começa a pegar fogo, e São José empurra, né, um dos soldados no fogo e mata o soldado queimado vivo, né, sendo queimado vivo ali no incêndio. Vejam que infelizmente a Netflix, e é de se esperar isso, né, de filmes hollywoodianos, né, de filmes dessas grandes plataformas, um enredo completamente dramático, né, um clímax, assim, uma luta, algo do tipo uma grande batalha, né, mas que se a gente for parar para pensar realmente como católicos, né, observando, né, investigando a história sagrada, isso nos levaria a admitir que, de certo modo, a providência divina quase como que esqueceu, né, a Sagrada Família, permitindo que o Cristo bebezinho, né, nos braços de sua Mãe Santíssima, ao lado de seu fiel protetor, né, São José, eles passassem por esse tipo de situação de quase morte, né? Então, é algo que destoa um pouco da realidade bíblica, né? A gente sabe que Nossa Senhora e São José foram amparados o tempo inteiro pela providência divina, por Deus, pelo Espírito Santo, mas que no filme, né, a fim de deixar um enredo um pouco mais dramático, prender mais a atenção do público, esse auxílio divino foi um pouco deixado de lado, né? Foi um tanto quanto escanteado. E aí muitos eventos que acontecem no filme levam aquele que é católico, aquele que sabe realmente como aconteceu tudo isso, leva esse público a pensar, né, se questionar onde é que estava Deus, então, auxiliando a Sagrada Família, né? Porque foi São José por São José, basicamente, né? Vejam que eles acabaram, na boa intenção de fortalecer a imagem de São José como protetor, acabaram fazendo com que a providência divina fosse um pouco deixada de lado e que São José fosse realmente o maior herói, pode-se dizer assim, de toda essa história. Não negando o caráter protetivo de São José, né, que sem dúvidas alguma ele realmente foi o protetor da Sagrada Família até o final de sua vida, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A falta de intervenção divina propriamente no filme. Ficou algo muito naturalista, de fato. E a minha última crítica, né, é em relação às dores de parto, mas isso era algo que nós já sabíamos que ia acontecer desde o trailer, né? Então, no trailer mostra Nossa Senhora tendo as dores de parto, dizem mais uma vez que é uma licença poética, né? Mas vai contra, evidentemente, a tradição católica, o ensinamento dos santos padres e até mesmo de alguns papas, né? E para quem não sabe, para quem está um pouco perdido, Nossa Senhora não poderia ter as dores de parto porque ela era imaculada, né? E mais, seria um absurdo conceber que o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo teria causado algum dano a Nossa Senhora. Não causou. É de fé que Nossa Senhora permaneceu virgem antes, durante e após o parto miraculoso de Nosso Senhor. Isto sim é um dogma de fé, a virgindade perpétua. Então, não há como explicar que dor era essa que Nossa Senhora sentia no filme, sendo que Nosso Senhor transpassou, né, o seu ímen, fazendo com que ela permanecesse virgem, certo? Então é uma crítica que faço, mas outros filmes também já haviam narrado Nossa Senhora sentindo estas mesmas dores de parto, mas obviamente eu como católico, né, não poderia deixar de mostrar aqui a minha divergência, certo? Com este momento específico do filme. Agora, para encerrar, darei de fato o meu veredito final, né? Se eu gostei desse filme, se vale ou não a pena assisti-lo, se foi um bom trabalho da Netflix, né, produzir o filme desta forma e etc. Bem, em termos gerais, o filme, sobretudo porque eu sou católico, né, eu sei como que aconteceu, então o filme, ele, de forma geral, não me agradou tanto, certo? Por mais que tenha superado as minhas expectativas, porque vindo de uma plataforma como a Netflix,
né, nós não podemos esperar menos que certo empoderamento no filme, né, certo viés progressista aqui ou ali, mas realmente o filme ele se superou. Eu pensava que eles iriam distorcer completamente a imagem de Nossa Senhora, né, e de São José, e dos acontecimentos, etc, etc. Mas, de todo modo, tirando, né, este lado negativo, que falo como católico, o filme foi muito bem produzido, e eu espero realmente que, considerando que este filme foi produzido por uma plataforma completamente pagã, podemos dizer assim, anticristã, enfim, não recomendo que vocês assistam Netflix, tá? Porque é raro encontrar um filme, por exemplo, como o de Nossa Senhora por lá, né? Antes eles tinham também um filme chamado Paulo, o Apóstolo de Cristo, não sei se ainda está disponível lá, acho que não, mas também é um filme maravilhoso, certo? Mas em termos gerais não me agradou muito, porém tendo em vista que está na Netflix, espero eu que este filme consiga de alguma forma alcançar os não católicos e despertar certo interesse destes mesmos não católicos a vida da Virgem, né? A vida de Nossa Senhora, a história bíblica, ao cristianismo, a fé, e que, portanto, este filme sirva justamente de instrumento para conduzi-los à porta de entrada na igreja, na fé católica, na fé cristã, na história da salvação. Acho que sim, o filme tem potencial para fazer isso, certo? Porque vejam que de todos estes desvios aqui, nós não tivemos um desvio de todo imoral, né, para dizer que o filme é pagão, por exemplo, é anticristão ou algo do tipo. Então, enxergo sim certo potencial no filme para ajudar as pessoas a entrarem na igreja. E, no mais, fica aqui as minhas considerações finais, né? Lembre-se que se trata tão somente da minha opinião e eu quero saber a sua opinião que assistiu ao filme. Se você gostou, se você não gostou. E, por fim, convido-os a se inscrever aqui no canal da Sociedade São Gregório Magno e a nos acompanhar nas redes vizinhas. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora interceda por nós e que São Gregório Magno interceda por cada um presente aqui neste vídeo até o final. Que Deus nos abençoe.